Borketov, Haverim, Hakol Besede, vamos aqui para a nossa sétima e última parte da porção de Pekudei. Nós falamos ali na última porção sobre a importância, né, de que você nunca está só naquilo que Deus lhe ordena. Nós falamos ali que Moshe havia ficado triste porque ele não havia feito parte da confecção e que Deus havia deixado para ele erguer o Mishkan, né? E que Deus o ajudou a erguer o Mishkan, tá? Então a importância de que você nunca está sozinho, tá bom? E agora mais uma vez nós vamos continuar a leitura aqui, ela segue, né, a parte da sexta porção. Então nós vamos aqui para a sétima porção, que ela começa aqui no versículo 28 e vai até o versículo 38 também, tá? São mais aqui 10 versículos, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, a nossa porção de Pekudei na sétima e última parte do capítulo 40, aqui do livro de Shemot, nomes em hebraico e Êxodo em português, tá bom? Vamos lá dar continuidade. Diz assim: ele colocou a cortina sobre a entrada da tenda do tabernáculo, ele colocou o altar de sacrifícios em frente à entrada do tabernáculo, da tenda da reunião. Ele sacrificou a oferenda queimada e a oferenda da farinha sobre ele, como Deus tinha ordenado a Moshe. Ele instalou o lavatório entre a tenda da reunião e o altar e encheu com água pura para lavagem. Aharon, Moshe e seus filhos, né? Moshe, Aharon e seus filhos lavaram suas mãos e pés nele. Eles lavavam sempre eles se lavavam sempre que vinham para a tenda da reunião, ou ofereciam sacrifícios sobre o altar, como Deus tinha ordenado a Moshe. Ele montou o pátio em volta do tabernáculo e do altar e colocou a cortina sobre a entrada do pátio. Com isso, Moshe completou toda a obra, né? Então diz assim: vai hal Moshe et hamish lacha, ou seja, Deus todo o trabalho, né? A nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória de Deus encheu o tabernáculo. Moshe não podia vir para o interior da tenda da reunião, uma vez que a nuvem repousava sobre ela, e a glória de Deus enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se erguia do tabernáculo, os filhos de Israel partiam em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem não se erguia, eles não partiam até o dia em que se erguesse. A nuvem de Deus permanecia sobre o tabernáculo de dia, e o fogo ficava pela noite. Isso era visível para toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. E aqui nós terminamos o último versículo da nossa Parashá de Pekudei, tá? Amigos, tem um costume que fazemos que ao término de cada livro nós dizemos Hazak, Hazak, Venit Hazek, né? Que sejamos fortes, que nos dê força às vezes força e sejamos fortes, tá? A leitura após cada livro da Torá, tá bom? Eu tenho aqui 2 a 3 pontos para nós falarmos sobre essa última parte aqui, tá? Diz assim, o versículo, né, 34, ele diz que Moed Urvodá, né, o Helvodá Hashem Male Ed Hamishkan, ou seja, que a glória, né, de Deus encheu o tabernáculo, tá? Moed Urvodá. A glória de Deus, ela encheu o Mishkan, cobriu o Mishkan, tá? Se nós pararmos para analisarmos, como eu disse na porção anterior, as 4 últimas porções do livro de Shemot, né? Ali a Terumá, Tetzaveh, Vaikel e a última que nós estamos vendo aqui, Pekudei, ela trata justamente da montagem, né,
da descrição de todas as partes do Mishkan, né? Muitas vezes repetindo algumas partes. Eu disse também no vídeo a importância, né, da questão de de Deus estar repetindo, né, porque é para a mensagem ficar fixa na nossa vida, tá? Só que eu quero chegar aqui nesses 2 últimos versículos. Que a glória de Deus ali, ele enchia o Mishkan, né? E no último que diz que era visível para toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas, o fogo que ficava de noite e a nuvem que ficava de dia. Tá? A presença de Deus, Kevoderra, né? A Shekhinah de Deus, ela só é visível, só nos é visível na minha e na sua vida quando nós seguimos e fazemos os preceitos de Deus. Eu poderia vir aqui e falar para vocês, né? Ah, Deus é na tua vida, Deus vai fazer isso e mais aquilo. Isso é um modo lá atrás, né? Como as pessoas elas falam. Só que eu não vou pegar e vir aqui te iludir com palavras que são como fogo em palha. Elas consomem ali muito rápido, apaga e fica por isso. Eu vou falar para vocês aqui, como eu já venho falando, sobre o que Deus falou que era para ser dito, sobre o que era para ser feito e o que era para ser repetido. A Shekhinah de Deus, né? Ela só foi visível, ela só preencheu o tabernáculo depois que foram feito minuciosamente cumprida todas as ordens de Deus em relação à construção do tabernáculo. E eu vou mais a fundo, eu vou muito mais atrás. Por quê? Porque nós lemos aqui repetidamente vezes que Deus fala no coração daqueles que tiverem disposto a doar para a construção do Mishkan, ou seja, parte tudo da onde? Do Lev, do coração. Nós sabemos que do coração ele parte todos os nossos sentidos de sensações, tá? O coração ele é o responsável por toda a parte emocional. Só que toda a parte emocional ela começa daqui. Nós falamos um pouquinho disso aqui lá na Cabala das Vestimentas das Almas, né? Do Chokhmah Binah Da'at. Nós comentamos ali da onde vem toda a parte que vem a guiar a nossa vida. Chokhmah da sabedoria, do Binat, do entendimento, do Da'at, do conhecimento. Sabedoria. Então, tudo vem do intelecto, até chegar no Lev. Então, a partir do momento que o povo entendeu o pecado do bezerro de ouro que eles haviam feito, que Deus falou que não iria mais no meio deles e que em si viraria um malar, um anjo para os acompanhá-lo, então partiu aqui do intelecto eles entenderem que quando Deus falou para Moshe sobre a construção do Mishkan para que ele pudesse habitar novamente no meio do povo de Israel, eles entenderam e se alegraram porque mente controla coração. Então, todos aqueles que tiveram no seu coração, né, o intuito de doar, eles doaram. Então, todo o processo para se chegar a Kevoderra, né, a glória de Deus, a Shekhinah, a presença de Deus na nossa vida, ela parte de um princípio lógico que vem até o coração, que nos faz sentir isso, seguindo esses preceitos, parte por parte,
montando o Mexicã, que eu já falei que o Mexicã, hoje na minha e na sua vida, é o nosso próprio corpo, nós somos o mini templo de Deus. Então, se você você desrespeita esse pequeno templo de Deus, que é o seu próprio corpo, onde a Shekhinah, onde a Nefesh, né? A Neshama, na verdade, né? A Nefesh é a parte animal, Neshama é a parte de Deus que está na sua vida, habita. Impossível a glória de Deus habitar no nosso meio, habitar no seu meio, habitar na sua vida. Isso não é o Amaury que está dizendo. Isso é o que está dizendo aqui o que nós acabamos de ler, a Torá, a sua Bíblia, os livros aqui de Moshe. Você tem duas maneiras de servir a Deus, uma certa e uma errada. Isso nós estamos lendo aqui. Nós já falamos aqui desde Abraham, a Yitzhak, a Yaakov, a Yosef no Egito, José, a Moshe até aqui, todos têm algo em comum. Fizeram aquilo que Deus lhes pediu. Deus fala para Aharon, Deus fala para Abraham, que ainda era Avram, Lech Lechá, vai para ti, sai aí da tua terra. Ele escutou. Yitzhak, em nenhum momento da sua vida, que ele já tinha ali seus 39, 40 anos, quando ele foi levado ali para Akedah, para o sacrifício, ele não reclamou. A palavra Akedah, ou seja, amarração, ou seja, quer dizer que Yitzhak ele foi amarrado. Yitzhak ele foi amarrado. Só que você não vê que a Torá fala que Yitzhak reclamou. E a fé do seu pai Abraham e o silêncio de Yitzhak fez com que realmente o carneiro estivesse ali preparado. Novamente nós vemos Yaakov que ouviu a vontade de Deus. Foi para ali para a terra de Labã, trabalhou, fez a vontade de Deus mesmo ali sendo enganado várias vezes. Ele ouviu a voz de Deus, ele viu a escada, ele via que desciam e subiam malachins de lá, ele entendeu que ali era a casa de Deus. Aí nós chegamos em Yosef, que teve os sonhos dos feixes, teve os sonhos da lua e do sol e as estrelas, que esteve num mundo, no Egito, que naquela época era a maior potência pagã, econômica, mas era uma potência econômica. Porém, era um povo muito desprovido, né, de questão morais e ética. Ele se permaneceu ali dentro, ainda como uma pessoa, como um Yehudim, como um judeu, como um hebreu. Fez a vontade de Deus, ouviu, fugiu ali da esposa de Faraó. Chegamos aqui em Moshe, que teve que sair fugido do Egito, porque matou um egípcio para proteger um do seu sangue, um hebreu, e que depois ouviu toda a vontade de Deus, que fala para ele sair dali e ir libertar o povo de Israel, e chegamos aqui. Então, tem duas maneiras de você servir a Deus. Ou você serve a Deus da maneira que você quer servir, ou você serve a Deus da maneira que Deus quer que você faça. Simples assim. Nós vamos ver que existem dois preceitos lá quando Deus fala no Monte Gerazim, né? Onde Deus fala das bênçãos e das maldições. Não tem outro caminho. Ou você pega a direita ou você pega a esquerda. Se você ficar em cima do muro, você cai para um lado ou para o outro. Então, quando você vê hoje pessoas que criaram um Deus para si, né? Elas criam deuses para si. Isso já vem de um costume muito antigo dos gregos e adaptado ali pelos romanos. Por quê? Os gregos, se você for ver todos os deuses gregos, eles nada mais eram do que desejos humanos.
O Deus do amor, o Deus do sexo, o Deus da colheita, o Deus do prazer, o Deus do não sei o quê. Ou seja, as necessidades humanas criam deuses para si. Então, o que acontece? Você vai criar um Deus, muitas das vezes, quando eu digo você, é só uma maneira figurativa de dizer. As pessoas, elas criam deuses para si que façam as suas vontades. Mas Deus só tem uma maneira de servir, que é essa daqui. Você seguindo a Deus com obediência. Você fazendo o que é correto. Você seguindo todas as instruções de Deus ali. Ó, faz isso, Moshe, vai ser feito disso, ó. É uma peça só batida de ouro, tá? Você não pode fazer soldar. Ó, isso daqui é de bronze. Ó, você vai fazer as especiarias para o bessamim, para o aroma agradável para mim, dessas espécies aqui. Não pode fazer outra igual para fazer o serviço. Ó, o óleo também, você não pode fazer um óleo igual. Mas hoje, o que as pessoas fazem? Elas criaram um Deus para si, um Deus que lhes satisfaz, um Deus que elas cultuam da maneira que ela acha que deve cultuar. As pessoas elas não conseguem entender. É como diz, né? Não me lembro se é um Salmo ou se é Isaías. Tá? Eu lembrando aqui, eu falo para vocês que Deus fala assim, que naquele tempo ele ia tirar o véu que cobre as nações. Né? Jeremias, se não me engano, no capítulo 16, também, se eu lembrar, eu coloco aqui, fala assim, que na verdade as nações vão chegar até Deus, até o povo judeu, e vai falar assim: os nossos pais herdaram costume de deuses antigos. Então você entenda bem, todo o processo ele parte de Deus. Tudo que foi criado posteriormente é mesclagem de outras religiões. Não é à toa que Deus fala aqui para Moshe falar para o povo judeu, ó, pede para eles seguirem tudo o que está escrito aqui. Esse assunto ele vai ser melhor abordado lá no livro de Deuteronômio, né, no livro de Devarim, palavras, né? Onde Deus vai instruir muitas das vezes o povo judeu a não seguir deuses estranhos. O que é um Deus estranho? É um Deus que não é o Deus de Israel. É um Deus que não é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que não é Lo, não. Elohei Abraão, Elohei Isaac, Elohei Jacó, não é o Deus de Israel. Então, as pessoas elas não entendem, elas não conseguem compreender que todos os preceitos, ou seja, vamos tirar um pouquinho aqui e vamos trazer para uma linguagem para nós podermos entender. Isso é só para a gente falar aqui da questão da glória que cobriu ali o tabernáculo, tá? Não vamos sair desse assunto. Um pai, tá? Ou vamos pegar um exemplo mais comum aqui, porque nem todos são pais, né? Nem todos têm essa noção de que é ter um filho. Eu mesmo não sei. Então, vamos lá. Dentro de uma empresa, você tem regras e diretrizes. O que acontece se você não seguir as regras e diretrizes dessa empresa? Você é desligado. Você é cortado. Você não faz mais parte daquele grupo de funcionários. Aí você para e acha que Deus simplesmente agora ele vai mudar isso. Tudo isso aqui que está escrito, como diz algumas religiões, foi esquecido, foi apagado, é velho, não serve mais. Mas a verdade, ela é uma só. Essa aqui é a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, a presença, a Shekhinah, a glória de Deus, ela enche a sua vida. Ela faz presente em sua vida, seja ela dentro do seu lar, seja ela no seu trabalho, seja você aonde está, a Kevoderra, a Shekhinah de Deus, ela é presente na sua vida.
O versículo 38, ele diz assim: a nuvem de Deus permanecia sobre o tabernáculo, né? Que Anã Hashem El Hamishkan. A nuvem de Deus ela permanecia sobre o tabernáculo. De dia, e o fogo ficava pela noite. E aqui é onde eu quero chegar. Isso era visível para toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A nuvem ela permanecia de dia, e à noite nós tínhamos a coluna de fogo. E isso, está escrito assim, era visível, né? Leinei, era visível, era aos olhos, né? Beit, a casa de Israel. Behol, tá? Em todas as suas, Behol, mas Eichen. Todas as suas jornadas. Só para nós concluirmos aqui, algo que é visível a todos. Isso durou durante 40 anos. Quando a nuvem subia, como nós lemos aqui, o povo viajava. Eles iam suas jornadas. Quando a nuvem descia, era para acampar. Mais uma vez, nós temos uma mensagem aqui extremamente profunda sobre Deret Hashem, o caminho de Deus. O povo só andava quando Deus erguia a nuvem. O povo acampava quando a nuvem descia, ou seja, o povo seguia aquilo, o caminho que Deus havia falado para eles. Não é o seu caminho ou o meu caminho, é o caminho de Deus. E qual que é o caminho de Deus, senão os mandamentos de Deus? Deus não fala por ele vivereis? Como eu disse, Jeremias, nossos pais herdaram os deuses antigos. O único povo ainda no mundo... entendam bem, Israel é o único povo no mundo, o judeu ainda é o único povo do mundo da antiguidade que está no nosso meio. Cadê todas as outras 70 nações, esses outros povos que existiam? Eles não existem mais por quê? Porque eles não Deret Hashem, eles não seguiam o caminho de Deus. Aí vem os povos, cria-se uma religião nova, e eles não são bobos, criam essa religião nova com base no judaísmo. Porque eles viram que a história toda tentou apagar o povo judeu dela, mas não consegue, porque a história é uma criação de Deus. Então, se eu e você não andamos segundo os caminhos de Deus, se a nuvem na nossa vida, que é a Shekhinah de Deus, ela nos fala para você, ó, continua, se ela falar para você, para, você simplesmente está seguindo os costumes dos povos. Não tem para onde você fugir. A única verdade absoluta é a palavra de Deus. São os 10 mandamentos e as 613 mandamentos de Deus, ou as 7 leis de Noé que Deus deu para os povos. Fora isso, é tudo invenção da humanidade. Você, como eu já disse aqui, todas as religiões fora a que está da Torá, fora o judaísmo, foram criados por pessoas. Foram criados por seres humanos. Roma criou o cristianismo, o budismo foi criado por Buda, o islamismo foi criado por Maomé. Aí você fala, quem criou o judaísmo? A pessoa vai falar, foi Moisés. Não. Primeira coisa que nós temos aqui é o que eu estou te falando. Bolenei. Ou seja, eles viram. Eles puderam ver. Quando Deus falou, não foi
Vamos lá. Vamos só para nós encerrarmos aqui, porque eu já terminei aqui onde eu queria chegar na mensagem da Paraxá. Moshe subiu ao monte, ficou lá durante 40 dias e 40 noites para receber as leis de Deus. O povo estava lá embaixo e eles viram que a montanha fumegava como uma fornalha. Eles não viram Moshe. Quando Moshe vem e fala, Moshe vem e fala os 10 mandamentos. Na verdade, Deus falou. O povo fala, não fale Deus conosco, porque nós vamos morrer. Fala você, Moshe. Então, todos os 3 milhões de pessoas ali, elas viram. É engraçado que o texto, como eu já falei para vocês lá, fala que elas viram o som. Como eu disse ali, a ordem das coisas foi totalmente invertida. Todas as religiões no mundo foram criadas por uma única pessoa que supostamente viu algo lá e tal, e foi inventando isso e chegou até o dia de hoje. Agora, aquilo que é verdade, que vai permanecer para sempre, é aquilo que todos viram. Viram o Deus de Israel. Viram o Criador do mundo. Viram aquele em que em 6 dias fez o mundo, no 7º cessou. Viu aquele que criou todas as coisas. Ribon Shel Olam. A Shekhinah de Deus, ela só vai habitar a partir do momento que nós fizermos a vontade de Deus. Fora isso, então, quando diz aqui que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo de dia e o fogo ficava pela noite, Deus guiava o povo. Isso era visível para toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Isso tem que ser visto na nossa vida, em todos os nossos caminhos. Aldere, todo o nosso caminho. Koldere. Então eu termino com vocês aqui a Paraxá de Pekudei falando sobre isso. São 4 parashiotos que nós vimos falando sobre a ordem da construção do tabernáculo, que era para a presença divina estar na nossa vida. E que para que isso viesse a ocorrer, nós deveríamos seguir as diretrizes que Deus passou. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Você hoje está seguindo aquilo que Deus passou, que Deus ordenou. Você está seguindo os 10 mandamentos? Você está seguindo as 7 leis de Noé na sua vida? Você está pelo menos honrando o Shabat? É como eu disse. Eu poderia falar de outra maneira aqui. Mas o que eu estou lendo ali é justamente o que vocês estão acompanhando comigo. A Shekhinah de Deus só desceu quando foi feito tudo à vontade de Deus. Fora isso. Amigos, mais uma vez, Todarabá, muito obrigado. Para você que curtiu, chegou aqui até esse final do vídeo, você é novo aqui, se inscreva, deixa um like, compartilhe. Se esse vídeo for para você, ele for bom, se você gostou da mensagem, se você acha que outras pessoas precisam estar vendo, ouvindo também, compartilhe. Isso ajuda muito também outras pessoas a ouvirem, tá? A chegarem, a entenderem que tudo é Hashem. E Hashem é tudo. Bom, mais uma vez um Shabbat Shalom, tá? Hoje é véspera de Shabbat, é sexta-feira, é Erev Shabbat. E que todos podemos ter um ótimo Shabbat dentro de nossas casas, nossos lares, tá? Mais uma vez, toda a bala e Hitraut, fiquem com Deus. Nos vemos na próxima Paraxá, na Paraxá de Vaikra, tá? As palavras de Deus. Livro de Levítico. Tchau, tchau, Todarabá. Lehitraut.